Hello, sejam bem-vindas ao Pele 2. Como eu já havia falado no primeiro vídeo, aqui eu tô fazendo assim, um guia básico da minha maquiagem, as técnicas que eu uso, como que eu gosto de fazer cada coisa. E no primeiro vídeo eu já falei bastante sobre pele, eu falei sobre base, sobre preparação de pele e eu senti que faltou muita coisa. Faltou falar sobre tipos de base, faltou falar sobre pó, então cá estou eu novamente com a pele preparada de cremosos, base, contorno, corretivo, blush e a gente vai selar. Eu não mostrei a parte selando no primeiro vídeo, propositalmente, eu acho que não era o momento. Eu acho que eu não ia conseguir falar tudo que eu gostaria de falar, então hoje chegou a hora. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com o corretivo aplicado, né? E eu também falei. E agora, uma coisa muito importante que você tem que fazer antes de selar o seu corretivo é remover o que acumulou, porque inevitavelmente, enquanto você tá falando, enquanto você tá terminando de organizar a sua pele, vai acumular um pouquinho de corretivo aqui nas linhas. Então, antes de você selar, você tem que vir com um pincel fofinho ou até com a esponjinha, garantindo não só onde você aplicou o corretivo, que em toda a sua pele ela tá bem espalhada, que ela tá tudo bem, né, esfumado e não tem nada acumulado, porque o pó ele vai congelar aquilo daquele jeito. Então, se você deixar daquele jeito, depois do pó não tem mais como consertar. Então, é bom que você dê uma olhadinha antes do pó para garantir, como eu tô fazendo aqui agora. Eu tô passando aqui embaixo, principalmente embaixo dos olhos, onde geralmente acumula, aqui, né, nas olheiras, bem certinho, principalmente porque aqui embaixo dos meus olhos geralmente fica bem feinho e não tem muito o que fazer. Então, beleza. Tô conferindo aqui em volta do nariz. Já conferi, ó, tem até uma pluminha aqui no meu rosto. Já conferi, tá tudo sob controle. E agora a gente tem que vir selando. Não dá pra você ficar esperando um tempão e aqui marinando mais um pouco, não. Depois que você tirou aquele excesso, a gente vem selando. Primeiro eu vou selar do jeito que eu gosto e depois eu vou explicar pra vocês a diferença, quais são os modos de selar e tudo mais. Até porque eu sei que eu não posso ficar aqui demorando muito com esse corretivo. Então, o que que eu fiz desse lado aqui? Eu gosto de usar a esponjinha mesmo pra selar. Eu acho que deixa um acabamento bonito. Eu acho que fica legal. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pó solto. Eu vou explicar a diferença entre os pós, né? Já, pode ficar tranquila. Mas o que que eu fiz? Peguei aqui uma boa quantidade, né, do pó na minha esponja. Eu vou pegar uma superfície aqui na minha mão, por exemplo, e vou uniformizar. Assim como eu falo que você tem que uniformizar a base, o corretivo, tudo você tem que uniformizar, para que a aplicação fique bonita. E agora, com essa ponta que tá aqui cheia de produto, eu vou vir depositando, assim, depositando mesmo. Você não vai esfregar, você não vai bater, você vai colocar esse pó em cima dos lugares onde você quer que ele fique, tá vendo? E olha como o blur é imediato, como fica bonito quando o pó é bom, quando o pó é fininho. E a partir daí você vai selando os outros lugares do seu rosto que você gostaria. Eu gosto de selar bem a minha testa, porque eu não gosto da minha testa brilhante. Vem selando aqui com a esponja. O nariz também é um lugar que você deve selar bem, porque se você não selar, aquela maquiagem não vai durar. Então, aquele probleminha da base não fixar no nariz, depois que você conseguiu que ela fixasse, pode aplicar bastante pó, bem fininho ali, porque ela tem que durar. Em volta da boca também é importante que você, né, sele bem. E aqui na bochecha, né, principalmente se você tem pele seca, aí você já pode ir tomando um pouco mais de cuidado. Se você quiser aplicar uma bruma fixadora no lugar do pó, não tem problema. O que eu gosto de fazer é o que eu vou mostrar pra vocês. Cadê o pó, gente? Ah, achei. Eu vou colocar uma quantidade do pó aqui na tampa. Vou pegar um pincel bem maior, assim, né, um pincel grande. Vou colocar ele aqui nesse pó. Tá vendo que tem bastante?
vou uniformizar o produto e vou usar esse pincel grande para aplicar aqui nessas áreas maiores do meu rosto. Porque não fica tão concentrado, sabe? Não fica aquele pó muito marcado, mas ele tá lá. Então, você vai aplicando em todo o seu rostinho. Pronto, agora que meu rosto já está selado, meu corretivo está protegido, eu vou parar para explicar para vocês a diferença entre os pós, qual você deve escolher e tudo certinho. O pó que eu usei é esse aqui, Prisme Libre da Givenchy na cor 1. E assim, esse é um pó de elite, é um dos melhores pós do mundo e ele é mais caro e tem um motivo por ele ser mais caro. E o motivo para ele ser colorido também, né? Ele é colorido para neutralizar a sua pele de todos os subtons e deixar ela o mais uniforme possível, para ficar bem clarinho e tudo mais. Mas por que ele é tão caro? Porque o pó, gente, ele tem, principalmente o pó solto, ele tem que ser muito fino e ele tem que ter uma tecnologia que vai absorver os óleos que a sua pele vai produzir para deixar a maquiagem estável e bonita enquanto você está usando ela. Então, é por isso que às vezes eu não tô falando para você gastar R$300 num pó, tô falando para você escolher bem o pó que você vai usar. Ao invés de querer só pegar o primeiro pó que aparecer e pensar que, ai, mas todos são tão parecidos, tudo é a mesma coisa, não é a mesma coisa, faz muita diferença e a tecnologia investida no produto muda completamente o resultado. Uma recomendação que eu vou trazer para vocês de pó nacional, fino, solto e muito bom é o da Mari Maria. Eu tenho duas cores aqui, a Sugar Coat e a Vanilla Puff. Os dois estão acabando porque realmente é um pó muito bom. Ele é muito fininho, ele segura a oleosidade, ele deixa a pele bem blurred, assim, que é blurred, é basicamente assim, ela fica uniforme, sabe? Esconde os poros, fica assim, bem bonito, sabe? Esse pó é muito bom, é o melhor nacional que eu tenho para indicar para vocês, que tem a tecnologia necessária para que a pele fique bonita. E além disso, a gente ainda tem o pó compacto, eu só tenho esse aqui porque não é uma coisa que eu uso com muita frequência, e o pó rosa, né, que eu acho importante falar nesse guia porque é um produto que ficou muito famoso e eu acho que tem muita gente que não entende para que ele funciona até hoje. Agora que finalmente o caminhão da coleta reciclável foi embora, posso continuar meu conteúdo. Vamos lá, gente. O pó rosa, por que ele é rosa? Porque assim, no final das contas, não vai fazer muita diferença não. A não ser que você tenha a pele acima da minha, mais clara que a minha, ele não é uma boa opção, porque talvez ele vai escurecer a sua maquiagem. Mas o pó rosa, ele basicamente serve do mesmo jeito que o pó normal. A diferença que ele é rosa é porque, às vezes, o pessoal gosta de aplicar nessa região aqui dos olhos para poder dar essa iluminada, dar esse um pouquinho rosado para combinar com blush, principalmente porque recentemente isso foi moda, né? Então, assim, viralizou, entre aspas, o pó rosa por conta disso. Mas o pó rosa, ele não é necessário, no sentido de que você precisa tê-lo. Ele não vai fazer uma diferença gritante na sua maquiagem. No final das contas, ele vai ficar quase igual ao pó normal. Então, assim, fica tranquila. Isso aqui não é nada de mais nem de menos. Se quiser comprar, compra. Mas se não quiser comprar, não tem o menor problema. E agora, o pó compacto. Gente, vamos lá. Existem duas categorias de pó, né? No grosso, assim, existem duas categorias. O pó que vai selar e o pó que vai finalizar. Os pós soltos, esses todos que eu mostrei pra vocês, eles são pós que vão selar, que eles têm essa tecnologia, como eu já falei, para manter a sua maquiagem bonita e segurar a oleosidade. O pó compacto não são todos que são assim. Inclusive, a maior parte dos pós compactos, são pós de finalização. Ou seja, às vezes eles não são tão finos e tão translúcidos como os pós soltos assim. E você vai usá-lo para quê? Às vezes para acrescentar um pouco mais de cobertura, às vezes para finalizar alguma área que você gostaria. A NARS tem um pó finalizador muito famoso, a MAC também tem, eu acho. Então, é aquele pó que você vai aplicar depois que a sua pele já tá selada. Agora, existem os pós de selar, né? Os pós selantes que vêm nesse formato compacto também. E aí você pode, por exemplo, usar um puff para aplicar, né? Para pegar o produto, né, de uma forma interessante e dali você usar para aplicar na pele. Você pode usar o puff para aplicar esse tipo de pó aqui também, da mesma forma com que eu fiz com a esponjinha. Você pega
Vou pegar aqui o rosa para vocês verem. Você pega o produto com o puff, não vai estar bem distribuído, então você vai dar aquela batidinha que eu mostrei para vocês, para o produto entrar bem aqui dentro do puff, e dali você vai, né, selando. Olha como o compacto, ele realmente, ele acrescenta cobertura, ele acrescenta cor, e talvez o pó, e talvez não, na maioria das vezes, o pó solto ele não acrescenta tanto, mas pode ter também algum pó solto que tenha uma cobertura maior. Deu para entender, basicamente, ali a diferença entre os pós? O que eu recomendo que você faça, estando no começo da maquiagem, é compra um pó solto bom, porque é ele que você vai usar na maior parte das maquiagens, no dia a dia, e compra um pó compacto também. Ele serve também o pó compacto para você deixar guardado em uma bolsa, caso você precise, para poder fazer uma maquiagem com uma cobertura maior. Ele não é substituível, mas eu prefiro o solto, assim, eu uso com muito mais frequência, eu acho mais fácil de usar, eu acho ele mais permissivo no sentido de, tipo, você errou, não vai ficar tão ruim. O pó compacto não, às vezes você esquece de aplicar, às vezes você aplica de um jeito ruim e ele não é permissivo, ele vai ficar lá, marcado, não vai ficar tão bonito. Mais um ponto importante que eu esqueci, não que eu esqueci, né, mas que eu resolvi não falar no último vídeo: brumas fixadoras. No momento eu só tenho brumas nacionais, mas eu já usei uma muito famosa da MAC, que é a Fix Plus, e ela era muito boa. Mas enfim, vamos lá falar de bruma. A bruma é necessária? Não. Primeira coisa eu já vou falar por aí. Para que serve a bruma? Eu já recebi essas perguntas algumas vezes no meu Instagram. Porque realmente, o que é uma bruma? Para que serve uma bruma? A bruma realmente é tão importante assim? Gente, a bruma ela é um líquido que vai ir na sua maquiagem. É basicamente isso. É um líquido que você vai usar durante a sua maquiagem. E você pode usar essa bruma em várias etapas diferentes da sua maquiagem. Você pode aplicar a bruma na pré-maquiagem, como eu faço, para umedecer o rosto. Você pode aplicar uma bruma fixadora depois que a sua maquiagem já esteja toda pronta, para derreter aquelas camadas que você aplicou de pó, base, corretivo, pó de novo, um monte de coisa, para ficar tudo uma camada só e aumentar a fixação. Inclusive, existem vários fixadores de maquiagem, vários muito famosos, inclusive, justamente para você grudar aquilo tudo no seu rosto. É basicamente isso, assim, existem alguns solventes, alguns produtos químicos que não necessariamente fazem mal para sua pele, mas que vão servir ali para fixar aquela maquiagem por mais tempo. Inclusive, essa daqui da Visela é muito famosa, o pessoal gosta muito dela, eu gostei bastante dela, e ela realmente ajuda a fixar a sua maquiagem. Existem brumas com brilho, como essa daqui da BM Beauty, que é a Find Glow, e ela tem esse brilho. Por que ela tem esse brilho, né? Porque ela é uma bruma que você vai aplicar para devolver o viço para a pele. Vamos supor que você gosta daquele efeito de maquiagem bem glow, com bastante brilho, com aquele iluminador bem natural. Se você gosta disso, uma bruma fixadora com brilho é uma ótima opção para você, porque ela vai devolver aquela naturalidade e vai deixar aquele brilho bonito na sua pele. Eu não gosto muito porque eu não gosto de maquiagem brilhosa, eu prefiro a pele mate mesmo. Mas enfim, é para isso que serve esse brilho. E opte por uma bruma que tenha brilhos mais finos. Você olhou aqui, parece que tem umas partículas de glitter, uma coisa meio grossa, já não é uma boa opção. Por quê? Porque não vai ficar tão natural, vai deixar sua pele com uma textura feia. E a gente também tem brumas que são mais hidratantes. Um bom exemplo é que, vamos supor, você tem pele seca, você sofre com pele seca e às vezes qualquer quantidade de pó que você aplica, você sente que começa a craquelar e abrir sua maquiagem. Você pode usar e abusar da bruma hidratante, porque inclusive tem muita gente, como eu já falei no outro vídeo, que gosta de aplicar uma camada generosa de bruma enquanto os produtos cremosos ainda estão na pele, para ajudar a espalhar, para aumentar a fixação, para hidratar a pele. Então, assim, compra uma bruma boa. Uma que eu adoro também é a da Nina Secrets, a Hydra Glow, e vai testando, vai usando ela de diferentes formas para você encontrar o jeito que funciona melhor para você, ou para você descartar aquele produto. Eu não sei se eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, mas isso é importante também. Se você não quer usar um produto, é melhor que você teste ele, ou pelo menos falar: será que eu preciso desse produto? Será que ele é importante?
testa ele. Compra um, pega emprestado de alguém, testa aquele produto de vários jeitos diferentes, em várias sequências diferentes, para você ter uma noção do que ele faz na sua pele, se ele ajuda ou se ele atrapalha, e dali você tira suas próprias conclusões. É o que eu penso, né? E é o que eu faço. Eu acredito que a última coisa que eu queria ter falado no último vídeo não falei em relação a tipos de base. Eu trouxe aqui várias, todas nacionais, porque eu sei que vocês preferem, e eu vou falar assim, o geral de cada uma. Gente, no geral, tem ali o espectro de base super hidratante e base super mate. E entre esses dois extremos, a gente tem várias variações. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de uma base super hidratante e uma base mais mate. Essa daqui, pelo menos na minha pele, ela ficou bem mate, que é a Cover Up da Mari Maria. Base super hidratante, o que significa? Significa que ela tem sabe, uma pegada de um hidratante, por exemplo. Ela não é uma base que você vai aplicar e ela vai secar na sua pele. Ela é uma base que provavelmente você vai ter que selar com produtos em pó. Agora, a base mate, talvez até você consiga usá-la sem selar, porque ela naturalmente, através da fórmula dela, ela vai ficar mais sequinha no seu rosto. E talvez você consiga, por exemplo, não selar aqui na região da bochecha, porque ela vai ficar sequinha naturalmente. Agora, em relação a tipos de pele, que eu sei que muita gente tem dúvida. Se você tem pele seca, não tem como você usar um produto que vai secar a sua pele mais ainda. Não vai fixar, não vai ficar um acabamento bonito, vai exigir demais da sua pele. Então, se você tem pele seca, você precisa de bases hidratantes, porque uma coisa vai conversar com a outra. A sua pele seca e a base hidratante vão entrar em consenso, vai ficar bonito. Agora, você tem pele oleosa, ou você quer uma maquiagem que dure muito tempo, às vezes você tem a pele mista também, você vai usar uma base que é super melequenta e que não seca de jeito nenhum? Não, você vai usar uma base que fica mais sequinha. Até porque, como a sua pele naturalmente já é oleosa, ela vai, entrar num consenso com a base mate e vai ficar ali um meio termo. Talvez você precise ainda selar com pó, trabalhar ali com aquela pele para durar mesmo com a sua oleosidade, mas é com a base mate que a sua pele vai ficar mais bonita. E a gente também tem outras bases que vão se encaixar no meio desse espectro, que são bases que têm um efeito soft, efeito natural, efeito aveludado, efeito glow, efeito qualquer coisa que o marketing da marca quiser colocar, E o que isso significa? Que ela é uma base que não é nem uma coisa nem outra, ela não é nem muito mate, nem muito hidratante, sabe? Ela fica ali no meio termo. E aí você escolhe a que a sua pele funciona melhor, a que você mais gosta do acabamento. No final das contas, o que vai influenciar na forma de você aplicar é a textura daquela base. Se você está trabalhando com uma base que é muito líquida, por exemplo, aquelas que vêm em conta-gotas, é mais interessante que você use um pincel que seja mais fofo, ou a esponjinha molhada, por exemplo, algo que aquela base líquida consiga espalhar bem para que seja aplicada. Não faz muito sentido você pegar um pincel duro, um pincel denso, como por exemplo esse aqui, com uma base tão líquida, porque primeiro que ele vai absorver aquele líquido da base, e segundo que talvez ele não consiga distribuir tão bem aquele produto. Então é interessante que você, já que a base é líquida, use um pincel mais fofo. Inclusive você pode até usar pincéis grandes assim. A Mary Phillips, que é uma maquiadora muito famosa, gosta de usar pincel grandão assim para aplicar base, e ela usa bases mais fluidas, mais líquidas. Agora, você está usando uma base em stick, você está usando uma base que tem uma textura mais grossa como essa, aí tudo bem, pode usar o seu pincel, tão famoso pincel Kabuki, daquele jeitinho que eu expliquei para vocês, pegando um pouco de produto, uniformizando no pincel e dali aplicando na pele. Se você não entendeu isso que eu acabei de mostrar, vai lá e assiste o Pele 1 antes de assistir o Pele 2. Pronto, gente? Chega de falar, agora eu vou continuar aqui a sequência da minha pele. Bruma, vou aplicar uma bruma e depois que você aplica, gente, ela tem que secar por completo, tá? Se você não deixar ela secar por completo e, depois que você aplica ela na pele já seca e selada, Se você tiver com a pele com produtos cremosos, aí não tem problema, mas depois que ela estiver selada, se você não deixar ela secar por completo, vai ter ali aquela gotícula de água em que você aplicou, que a bruma tá, na hora que você
passar o pincel, vai bagunçar, a sua maquiagem vai abrir, não vai ficar muito legal. Então, tenta aplicar com uma distância, assim, de mais ou menos uns 20 centímetros do seu rosto, porque não pode ir aquele spray, né, concentrado em um lugar só, porque vai derreter a maquiagem também, né, gente? A gente pode aplicar uma certa quantidade de líquido, mas ela não pode ser, o líquido não pode ser muito, né? Então, olha, se você quiser, você pode proteger os olhos, se você tiver com uma maquiagem nos olhos que vai derreter, né? Às vezes você já tá de máscara de cílios e tudo mais. Como eu não estou, eu gosto de aplicar no rosto todo mesmo. E agora a gente vai dando uma banada assim pra ajudar a secar mais rápido. E dá pra ver que, tá vendo? Ela vai sendo absorvida pela pele e vai mudando bem. Já não tá mais aquele aspecto de molhado, literalmente, que tava na hora que eu apliquei. Outra coisa, não fica com os olhos abertos, assim, olhando diretamente, se você tiver aplicado e tiver ido nos olhos, porque pode acabar estragando a sua maquiagem nos olhos. Então, faz igual eu tô fazendo, deixa a cabeça mais inclinada, assim, né? Porque aí a sombra vai poder secar sem estragar. E pronto, gente, já secou tudo, dá pra ver que, né, tá basicamente do mesmo jeito que tava antes, mas vai ajudar na fixação, vai ajudar na hidratação, vai ajudar no acabamento da pele no geral. Agora é hora do blush. Eu já apliquei aqui um blush cremoso, mas ele desapareceu, gente. E realmente eu senti que ele desaparece mesmo. Esse aqui é o Hope da Rare Beauty, e toda vez que eu aplico ele, gente, ele some. Não sei o que acontece, não tô gostando muito disso, não. Mas enfim, vamos lá, né? Vou pegar esse aqui, que é o Cake da Melu, que é um blush compacto, né? Vou pegar um pincel mais fofinho, tá vendo? Um pincel que não tem as bordas quadradas, isso é muito importante. Você não vai aplicar... Não, presta atenção. Nada que você queira que fique difuso, ou seja, que fique uma transição bonita entre o começo e o fim daquilo que você esteja aplicando, pode ter as bordas quadradas. O que é isso, pincel com borda quadrada, Sofia? Não, esse aqui não serve porque ele é dual fiber. Um pincel assim, por exemplo, que é para produto cremoso. Esse pincel aqui, por exemplo, você não vai aplicar blush com isso aqui nunca, porque ele não vai ficar difuso, ele não vai ficar... né, natural. Agora, um pincel assim redondinho, bem macio, vai ficar. Então, você pega aquele produto, né, uniformemente no pincel. Esse pincel aqui é o A29 da Macrylan, ele é um ótimo pincel. Tira o excesso. Gente, isso aqui é super comum, tá? Para de preconceito, para de achar que você tá jogando a maquiagem fora. Todo maquiador que eu conheço... que tem um trabalho bom, que é profissional, que maquia celebridade, enfim, qualquer um, gente, ó, tira o excesso das coisas. Então, para de, ai, não vou fazer isso, vai jogar meu dinheiro fora. Ah, mas a sua cara vai ficar bonita, a maquiagem vai ficar boa, né? Então, vale a pena. E, ó, o que eu tô fazendo? Ó, eu tô esfregando. Ó, o que eu tô fazendo? Leves... né, encostadinhas. Se você quiser passar o pincel assim, como ele tem esse formato, ele permite que você faça isso, mas você vai vir depositando esse blush com cuidado, devagar, aqui no lugar onde você quer. E tá vendo como a cor vai construindo? Ai, coloquei um pouquinho, quero colocar mais um pouco desse lado, quero pegar mais um pouquinho de blush e aplicar, quero pegar outra cor de blush e aplicar. É assim que você vai fazendo. Você não pega ali e esfrega de uma vez e fica aquela coisa manchada gigantesca no seu olho. Não, tá vendo? Ó, vai construindo a cor, vai acrescentando de pouco em pouco. E nossa, tem tanto tempo que eu não uso esse blush, gente, e ele é tão bonito. Vai esfumando aqui as laterais com o que sobrou no pincel, sem pegar mais. Ah, até rimou. Vai esfumando as laterais com o que sobrou no pincel sem pegar mais. Vai construindo aquela cor, deixando tudo bem bonitinho. Eu gosto de aplicar assim só uma leve passada na minha testa, porque foi uma das coisas que eu vi, né, no vídeo do Ariel, que ele falou que gosta bastante de dar uma aplicadinha de blush aqui na testa e no queixo pra acrescentar naquela pele aquele subtom, pra ficar bem bonito.
Então, olha, tá vendo? Como a maquiagem, ela vai entrando nos eixos. E o blush, gente, é comum, é normal que o blush, ele fade. Que significa assim, ele dá uma sumidinha. Então, se você quiser aplicar mais do que você aplicaria normalmente, porque ele vai dando eu esqueci a palavra, gente, ele vai suavizando assim com o tempo. Então, pode, né, ir com a mão um pouco pesada no início, porque ele vai dando uma sumida ao longo do dia, é normal, não tem problema. Arruma um blush tint aí se você estiver incomodado com isso, porque por mim não tem nenhum problema, eu tô acostumada e tá tudo bem. Eu falei bastante no primeiro vídeo sobre contorno em pó, sobre contorno, bronzer, essas coisas. Agora eu vou aplicar um bronzer, que é justamente aquilo que eu expliquei. É um produto que vai dar uma esquentadinha no meu rosto. Ele tem um pouquinho de brilho, ele tem um subtom um pouco mais quente. Por quê? Porque quando a gente aplica base, corretivo, essas coisas, a gente tira essa naturalidade da nossa pele, essa cor natural, esse brilho natural, o vício que a nossa pele tem da gente encontrar com as intempéries do dia, da chuva, do sol, né, e tudo mais. Então é bom que você traga isso de volta, é bom que você traga essa naturalidade de volta para sua pele. E na hora de fazer isso, usa um pincel bem difuso também. Esse aqui, né, aparentemente parece que tá indo contra o que eu falei para vocês, porque ele é um pincel que tem cantos, né, que tem pontas. Só que ele é um pincel dual fiber. E o que isso significa? Ele é um pincel que ele tem 2 lances de fibra, uma mais comprida e uma mais curta. Então, por mais que pareça que ele seja um pincel que vai deixar marcado, muito pelo contrário, ele é um dos pincéis mais leves que a gente tem, assim. Justamente porque ele não é muito denso, então assim, tem bastante espaço entre esses 2 lances de cerdas, então ele fica bem bonito, fica bem aplicado, dá pra você aplicar base com esse tipo de pincel, dá pra aplicar pós, sabe? Fica bem legal, fica bem bonito e fica bem natural, que é o melhor, que eu mais quero. Voltei com a pele toda pronta, esse é o resultado final, eu adorei. E olha, gente, agora que a gente já terminou o pele 2, eu já falei pra vocês praticamente tudo que eu sabia sobre pele, pelo menos tudo que eu lembrei pra falar. Eu vou responder, assim, algumas perguntas que vocês me fazem. Esse tipo de maquiagem que eu faço, dura muito? Não dura, gente, porque não é a minha especialidade. Eu não sou maquiadora de evento, eu não acho que faz sentido nenhum fazer maquiagem e tomar banho de chuveiro depois, porque eu nunca faria isso em nenhuma situação normal. E eu gosto de maquiagem assim, com esse acabamento mais leve, com menos produtos, com menos etapas. Eu acho que se você procura uma maquiagem que tem essa hiperresistência, número 1, você vai usar ela em ocasiões específicas. E número 2, tem profissionais, inclusive profissionais que criam conteúdo especializados em te ensinar esse tipo de técnica. Comigo aqui não é assim. Por onde eu aprendo as minhas técnicas, dos maquiadores que eu acompanho, eles trabalham com celebridades, com tapete vermelho, com esse tipo de maquiagem. E é o que eu gosto mais, é o que eu faço em mim. Dá super perfeitamente para você ir num evento, por exemplo. É o tipo perfeito de maquiagem para você ser fotografado, né, para ficar bonito, para ficar blurring nas fotos. Inclusive uma dica, né, que faz sentido para a pele, eu vou falar agora, que eu aprendi, porque eu acompanho muito conteúdo de quem maquia para tapete vermelho, se você maquia para tapete vermelho, não use bases que tenha FPS, porque pode acontecer do FPS estourar no flash. Então, assim, dá pra entender? É dali que vem as minhas referências. E, inclusive, é uma dica pra vocês. Vai pra um evento que vai tirar muita foto, vai ter muito flash, não use uma base que tenha fator de proteção solar, porque pode ficar com a cara branca, né? E não é isso que a gente quer. Enfim, esse foi o resultado final. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, tenha explicado melhor algumas coisas. Mais perguntas eu respondo no próximo vídeo. Não sei sobre o que vai ser o próximo vídeo, se vai ser sobre maquiagem nos olhos, sobrancelha, boca. Tem vários tópicos que eu ainda quero falar pra vocês. Espero que tenham gostado e beijos e até a próxima.